Olá, amados, graça e paz, aqui é o irmão Fábio Gomes. A fé por si, ela é morta, é nula. A fé, a palavra diz, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Porque todo aquele que tem fé, declara a sua fé naquele que esteve morto, mas vive, reina e governa. Aquele que o Pai o ascendeu às regiões celestiais, o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo. Estes são os que permanecem e que conhecem o autor e consumador da nossa fé. Porque sem esta fé é impossível agradar a Deus. Por isso, o Senhor não é Deus de confusão, Ele nos traz paz. Já aqueles que não o possuem estão sempre sobre a confusão, sobre a ira e a indignação. A palavra diz: confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus que é Cristo Jesus. Porque na verdade os seus deuses são impossíveis de os acrescentar algo, nada podem produzir, uma vez que estão fundamentados na mentira, aqueles que amam o prêmio da injustiça. Já aqueles que depositam a confiança naquele que esteve morto, mas vive e governa e reina, e reconhece que é a sabedoria Cristo gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, o enviado, o Messias Jesus, o Filho do Homem, chamado Filho do Homem, mas a natureza divina, concebido pelo Espírito, gerada à sombra do Onipotente, e assim ele é aquele que traz a ira e indignação com aqueles que rejeitam a sua verdade, com aqueles que enganam e estão enganando a si mesmo, aquele que é meramente ouvinte e não se pratica a verdade, ilude-se a si mesmo. Aqueles que causam ciúmes em Deus com seus ídolos, a ira se aproxima depressa sobre as suas moleiras. A palavra diz que são consumidos pelo fogo aqueles que rejeitam. Ele é juiz para salvar, assim como para conceder vida com abundância, assim como aniquilar e lançá-los aonde o seu verme não se queima, no lago de fogo e de enxofre. Ele é aquele que escreve o nome no livro da vida, assim como escreve na terra aqueles que não se arrependem dos seus maus caminhos, clamam e clamam por seus deuses, mas seus deuses não o ouvem. Acham que por serem entendidos nas suas repetitivas orações serão atendidos, e o Senhor ri com desprezo de vós, porque a palavra diz que até suas orações são abomináveis diante do Senhor. A palavra diz: orai, vigiai e orai sem cessar, em espírito e em verdade, porque em vão vigia se não for o Senhor que guarda. Assim em vão os construtores edificam, se não for o Senhor a pedra angular, e aquele que está a construir. Nós não somos amoldados por mãos meramente humanas, mas através daquele que é o construtor, que é mais digno do que a própria casa, aonde ele é aquele que, como nós, como pedras espirituais vivas, mas um coração de carne contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, interligados uns aos outros numa só fé, num só coração, num só batismo com o Espírito e com fogo, daqueles que seguem dia após dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, a fim de alcançar a paz que excede todo o entendimento, e o entendimento são aqueles que demonstram pelo bom proceder que houve a compreensão,
e que está constantemente desviando do mal, aonde ele nos conhece pelas atitudes, e aborrecendo constantemente as atitudes dos ímpios. Aborrecei ao invés de louvar as atitudes dos ímpios, porque dia após dia o Senhor os vence pelo sopro da sua boca, assim nos diz o Senhor.